Gente, eu tava intuindo o que falar hoje, né? E eu decidi compartilhar uma percepção que eu tenho já há algum tempo, em especial ela se manifesta mais fortemente durante os meus atendimentos, porque eu tô ali num processo de intuição mais aflorada, né? Eu fico realmente muito impressionada com o tanto de gente que tem no mundo que é incrível, que é maravilhosa, que tem uma luz absurda, mas a pessoa não consegue se enxergar dessa forma, porque ela foi muito condicionada a desenvolver uma baixa autoestima congênita, como diz o Ali Cravo, né? O Ali Cravo tem vários vídeos sobre esse tema, recomendo caso vocês não conheçam. Ele fala muito sobre o estado de praga biológica, ele explica o que significa isso, ele tem um vídeo específico sobre esse assunto. Então, basicamente, gente, a maioria de nós, a gente já cresce se sentindo um lixo, o cocô do cavalo do bandido, né? Isso quando a autoestima tá boa, né? Quem nunca? A gente já nasce condicionado a se achar o pior dos seres, a se achar incompetente, a se achar burro, a se achar feio, né? Porque a gente é criado numa sociedade que fica incitando os desejos do ego o tempo todo. Já falei isso para vocês em vários vídeos também, aprendo muito isso com o Osho, em especial naquele livro A Essência do Amor e o livro do Ego do Osho, que são fantásticos. Nesses livros ele fala muito sobre isso, sobre essa identificação com o ego, sobre essa baixa autoestima, né? Tanto que perguntam pra gente quando a gente é criança, o que você quer ser quando você crescer, né? Ou seja, você não é. Eu entendo a função dessa pergunta, eu tô fazendo uma provocação aqui com vocês, para mostrar que a nossa sociedade ela fica incitando o tempo todo que a gente se valide de alguma forma, que a gente tenha reforço externo para a gente ser alguém, ou seja, aquilo que a gente é nunca é suficientemente bom. Então a gente passa a vida aprendendo a desejar aquilo que a gente não é e aquilo que a gente não tem. Você aprende que o bonito é ter o corpo da fulana, da ciclana e que o seu corpo é feio. Você aprendeu, você foi condicionado desde criança a invalidar o que é seu, né? Então você não pode aceitar o seu corpo, você é treinado a modificá-lo para que ele se enquadre num determinado padrão, e quando ele estiver naquele padrão que é impossível de ser atingido, você tem a ilusão de que você será aceito. Só que o que você não sabe é que quando você assume uma determinada máscara social, quando você atinge um determinado padrão ou fica próximo dele, aquilo que é aceito é o padrão, não é você. Ninguém tá te vendo. Quando a pessoa te aceita porque você tá dentro de um estereótipo, a pessoa não tá vendo você, ela não tá te percebendo. Ela tá aceitando o estereótipo, ou seja, você continua sendo não aceito. Por isso que as pessoas que se esforçam para se enquadrar em determinados padrões, elas podem até se enquadrar, mas elas continuam se sentindo vazias e infelizes, porque a excitação efêmera da aceitação externa não trouxe uma validação real para o ser delas, trouxe uma validação transitória para o estereótipo. Então é por isso que essas validações que vêm do externo, elas não preenchem o ser. Elas podem trazer uma excitação efêmera para o ego, né? E o que preenche o ser de fato? É o autoconhecimento, né? Por isso que eu bato tanto nessa tecla aqui, praticamente em 100% dos meus vídeos, eu falo da importância do autoconhecimento, como a rebeldia da consciência é tão importante para a gente quebrar paradigmas, transcender determinismos, reconhecer o poder do nosso verdadeiro eu, para a gente não ficar como um autômato se identificando com condicionamentos externos. E aí, gente, isso vira uma bola de neve, porque uma pessoa que não se aceita fica se projetando na outra e fica querendo condicionar a outra ao que ela acha que é certo, e aí a outra que também não se conhece se projeta na outra e fica tentando controlar a outra para que a outra seja do jeito que ela quer. Aí fica um reprimindo o outro para ninguém ser aquilo que é. Como diria o Gaiarsa, né? Tem aquela frase célebre dele, ele diz que todos controlam a todos para que ninguém faça aquilo que todos gostariam de fazer. E mais ou menos esse é o preceito básico da nossa sociedade. Um controlando o outro, um podando o outro, para que ninguém seja real, para que as pessoas simplesmente pertençam a estereótipos.
Eu me lembro uma vez, numa consulta com a Ali Cravo, eu lembro que eu falei assim pra ele, mas eu vou fazer tal coisa na minha vida, já tem muita gente fazendo isso, né? Eu me lembro que eu estava num processo de transição profissional e estava me tornando uma terapeuta holística, ia focar mais na parte de astrologia. Ele falou assim, Gisela, aquilo que você tem a oferecer para o mundo, ninguém mais tem, só você tem, né? Cada pessoa é única. Eu lembro que ele fez uma analogia muito interessante, ele falou, Gisela, várias pessoas podem interpretar uma mesma música, mas cada interpretação é única, porque o jeito que cada pessoa canta, a energia que cada pessoa põe, isso é único, ninguém mais tem, né? Só aquela pessoa. E quando eu fui entendendo esse conceito maravilhoso da singularidade, né? Isso é algo que o Osho fala muito, que a comparação é burra, porque se cada pessoa é única, como é que você pode se comparar com o outro? E quando você começa a perceber que você é sagrado e que você tem características para oferecer para o mundo, você tem talentos, você tem especificidades, você tem uma frequência vibracional, né, que ninguém mais tem. Então, olha como é incrível, gente, como todos nós somos maravilhosos e como todos nós somos especiais. Eu não estou falando isso para a gente ficar se achando, pra gente ficar arrogante, porque todo mundo é especial, não tem uma única pessoa que não seja especial. Às vezes a pessoa não percebe que é justamente porque ela está se olhando com os olhos do ego, então a percepção dela está nublada porque ela não se autoconhece. Ela nunca parou, nunca silenciou o ego, nunca olhou para dentro, nunca fez terapia, então ela fica se olhando com os olhares da família, dos vizinhos, do parceiro afetivo, dos amigos, mas ela não se olha com os próprios olhos, com os olhos do ser real. Mas quando essa pessoa cria coragem para perceber o quanto ela é especial, o quanto ela tem algo único para oferecer para o mundo, a postura dela diante da vida começa a mudar. Porque às vezes ela pode estar falando de um assunto que muita gente já falou, mas a maneira como ela vai prismar, né, como ela vai canalizar aquela energia, como ela vai traduzir aquele tema, o tom da voz, o jeito de falar, o olhar daquela pessoa é único. Então pode ser um assunto meio batido, um assunto que está meio saturado, mas a maneira como aquela pessoa vai falar, se ela estiver conectada com a própria essência, a forma como ela vai contribuir é uma forma única. Aqui no YouTube mesmo, a gente vê um monte de vídeos de pessoas falando sobre relacionamentos, né? Mas o jeito que cada um fala, mesmo que os temas sejam parecidos, o olhar que cada pessoa tem é muito único. E é isso que é sagrado. E às vezes a gente sente afinidade com um tipo de olhar e não sente com outro. Não é necessariamente por aquilo que a pessoa está falando, mas é pela energia que ela emite. Porque quando uma pessoa está falando aqui, ela está passando códigos, né? A voz da pessoa está cantando uma determinada canção. Como fala o Ali Cravo, né? A voz tem uma melodia. Então, às vezes, a gente sente afinidade com algumas melodias e não sente com outras. E não é porque uma é melhor do que a outra. É uma questão simplesmente de afinidade, isso é um fato, é algo biológico, não é uma escolha racional. E quando a gente vai tendo essa coragem de olhar para dentro e de perceber que todos nós temos algo único para oferecer para o mundo, a gente tem um olhar, uma perspectiva, características que ninguém mais tem, a gente vai percebendo como a nossa existência tem que ser celebrada, o como a gente é importante para esse mundo. É a tal arrogância saudável, eu já fiz vídeos sobre esse tema aqui, né? É quando a gente reconhece de fato quem a gente é e que aquilo que a gente tem para oferecer ninguém mais tem. Podem existir pessoas que ofereçam coisas parecidas, mas não com aquela energia, com aquele tom, com aquela vibração, com aquele olhar, com aquela perspectiva. E como é que a gente sabe o que a gente tem para oferecer para o mundo? A maioria de nós não conhece nem a si mesmo, né? A gente nem se atreveu a olhar para dentro, às vezes a gente está se olhando com o olhar de pessoas de fora, às vezes a gente está vivendo uma vida que o nosso pai, a nossa mãe, nosso irmão, nosso tio, nosso avô idealizou pra gente. Então muitos de nós estão vivendo uma vida que nem é nossa, uma vida importada de fora. Como é que a gente sabe quem a gente é? Primeira coisa, gente, é pela meditação.
E quando eu bato na tecla da meditação, eu não estou falando simplesmente de uma técnica. Como fala o Osho em Aprendendo a Silenciar a Mente, a meditação não é nem concentração nem contemplação. É quando você aprende a ficar no presente, a transcender a dualidade da mente. Nesse momento, quando você deixa os pensamentos irem e virem sem se apegar a nenhum deles, sem ficar cultivando o pensamento, você consegue aquietar o ego. E no momento pós-meditação, no estado meditativo, você pode ter um caderninho ali no qual você anota os seus insights, aquelas intuições que vêm naquele período que você está mais conectado com a sua essência. Você pode pedir para o seu mentor ou anjo de guarda para você sonhar com a sua missão. Peça para ele no estado meditativo, seja claro, peça em voz alta. Mentor, anjo de guarda, por favor, me dê sinais dos caminhos que eu tenho que seguir, me mostre claramente. Peça para você sonhar. Você pode também fazer psicoterapia, terapias alternativas, fazer um mapa astral também, que é uma ferramenta maravilhosa de autoconhecimento, mas se você não puder pagar por isso, não tem problema, existem outros recursos gratuitos, como a meditação, como a conversa com o seu mentor, que a vida vai dando sinais o tempo todo, gente, é só uma questão da gente estar preparado, estar aberto para ouvir esses sinais. Então peça claramente para o seu mentor para você sonhar com a sua missão. E aí é bacana, em estado meditativo, você se visualizar fazendo aquilo que você gostaria de fazer. Então vamos supor que você quer ser uma cabeleireira, por exemplo. Você atua, por exemplo, hoje, sei lá, você atua num escritório de contabilidade e você quer se tornar uma cabeleireira ou quer trabalhar com estética. Então, no estado meditativo, pós-meditação, eu sugiro que você se visualize, se projete, se imagine realizando aquela prática. Como é que você se sente? O que seu corpo fala? Que parte do seu corpo aquela imaginação toca? Tem uma fluência? Você sente uma leveza ao se imaginar realizando aquilo, né? Muitas pessoas não sabem no que elas são boas, do que elas gostam. E, gente, isso é muito louco, porque se a gente parar para olhar o que a gente faz no nosso dia a dia o tempo todo, né, os assuntos que a gente gosta de assistir aqui no YouTube, o que você fica pesquisando? O que te interessa? Que tipo de vídeo você poderia assistir durante horas, por exemplo, e aquilo não seria cansativo para você? Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre isso que se chama, acho que é Ofereça Seus Talentos para o Universo. Né? Se você observar os vídeos que você gosta de assistir, os livros que você gosta de ler, se você observar se você gosta de ler, o tipo de filme que você gosta de assistir. E outra estratégia muito boa e muito simples, né, para você perceber os dons que você tem, é você enumerar as pessoas que você admira. Isso foi algo que eu aprendi com Ali Cravo. Ele sempre fala, somos aquilo que admiramos. Se você enumerar pelo menos 5 pessoas que você admira muito, podem ser pessoas do seu convívio diário, pessoas públicas, celebridades, enumere no mínimo 5. Esteja certo de que muitas das características que você admira no outro também existem em você. É que às vezes você não percebeu, você não aprendeu a colocá-las para fora, mas muitas vezes a gente projeta a nossa luz no outro porque a gente não se conhece. Às vezes a gente tem talentos incríveis que estão reprimidos pelo medo da reprovação do outro. Quantas pessoas são cozinheiras exímias, desenhistas, cantores, pintores, médicas, por exemplo, engenheiras? Enfim, tem características únicas que gostariam de compartilhar com o mundo, mas não o fazem porque tem medo da reprovação, medo do fracasso, medo da crítica. Mas o que essas pessoas não percebem é que não fazer nada também é um problema. Também é uma escolha. Fazer uma escolha pode fazer você pagar um preço, mas não fazer certamente vai te fazer pagar um preço muito maior, como diria o Osho. Né? Porque quando você escolhe não fazer, quando você escolhe ficar estagnado e esconder os seus talentos, a sua vocação, as suas habilidades, a sua vida fica parada. Então faça esse exercício da meditação e aí na pós-meditação você pede a presença do seu anjo de guarda, você solicita mesmo claramente, se precisar, faça isso em voz alta. No estado meditativo você pode colocar uma música que você goste, que te conecte com boas energias.
Na meditação, não. Na meditação eu recomendo silêncio absoluto. Mas no pós-meditação, no estado meditativo, você pode colocar uma música que eleve a sua consciência. Inclusive, eu tenho uma playlist no Spotify que se chama Elevando a Frequência com Gisela Valim. Lá tem um monte de mantras, né? Caso vocês ainda não conheçam, tem música clássica, tem mantra, tem Enya, a música New Age, enfim. Tem muita coisa boa ali, se você quiser algumas sugestões. Você coloca aquelas músicas para elevar a sua consciência e você pede para o seu mentor, por favor, me mostre o caminho, me dê sinais, me mostre no que eu sou bom, no que eu sou boa. Aí você fica com o caderninho para anotar, você vai visualizando, vai sentindo e vai observando o que aquelas imaginações provocam no seu corpo físico. Então, se você se visualiza lá, trabalhando como terapeuta, por exemplo, que é uma demanda muito grande que eu tenho das minhas clientes. Tem muitas que têm vocação para atuar como terapeuta, mas tem medo, né? Então feche os olhos e se imagine atendendo alguém. Ou gravando um vídeo, por exemplo, fazendo meditação ou trabalhando com grupos, dando aula. Se imagine, se visualize, observe como você se sente. O que vem à sua consciência? É prazeroso se imaginar fazendo aquilo? Observe as pessoas que você admira. Quais as características que elas têm em comum que também existem em você? Gente, todos nós, todos, não tem exceção para isso. Todos nós temos algo único para oferecer para o mundo. Algo que ninguém mais tem. E é nossa responsabilidade ofertar esses talentos para o mundo. As pessoas precisam disso. O mundo precisa disso. Quando você reconhece os seus dons, as suas habilidades e você as expressa para o mundo ou para uma pequena comunidade, para um pequeno grupo, você vai estar fazendo diferença na vida de muita gente. Você vai estar trazendo luz na vida de muita gente, seja de forma direta ou indireta. Um cabeleireiro, por exemplo, que faz o cabelo de alguém ali com amor, faz uma pintura, um penteado com amor, ele está atuando de forma terapêutica na relação com aquela pessoa, ele está transmitindo luz para aquela pessoa. Um contador que está fazendo o trabalho dele com presença, com consciência, com amor, ele está transmitindo luz para o cliente dele. Então você não precisa necessariamente ser um terapeuta para ser um canal de cura para alguém, ou ser um médico, ou ser um psicólogo, ou um terapeuta ocupacional, não necessariamente. Às vezes você pode trabalhar em outros setores, mas direta ou indiretamente você vai estar ajudando pessoas, porque nós somos seres colaboracionistas, nós somos feitos para cooperar uns com os outros. Então é importante que a nossa vocação tenha uma consciência gregária, direta ou indiretamente. E tudo aquilo que a gente faz tem que beneficiar o todo, jamais pode ser feito apenas em causa própria. Ainda mais que estamos em tempo de transição planetária, a consciência fraterna está se expandindo cada vez mais nas pessoas. As pessoas estão percebendo o quanto é importante elas trabalharem em prol do coletivo. Mas para que a gente possa ajudar o coletivo, um grupo ou uma comunidade, antes de mais nada, em primeiro lugar, a gente tem que ter essa coragem de olhar para dentro e de conhecer quem a gente realmente é. E eu tenho certeza que se você tiver essa coragem de olhar para você, de reconhecer a sua luz, de meditar, de fazer terapia, de perceber os seus dons, as suas habilidades e de assumi-las antes de mais nada para si mesmo, muito provavelmente você vai se surpreender reconhecendo em si mesmo habilidades e vocações que você nem imaginava que você tinha. E você não imaginava que você tinha porque você não conseguia olhar para elas. Elas sempre estiveram aí. Mas a sua percepção, ela estava tão nublada pela sua baixa autoestima, por você achar que você é um lixo, que você não sabe nada, que os outros são sempre melhores do que você, o que é uma grande ilusão. Essa é uma ilusão do ego que é fruto da comparação. Mas se você é único, se você é uma obra divina, é óbvio que você tem algo a oferecer que ninguém mais tem. E quando você aprende a se autoconhecer e vai se conectando de novo com a sua essência, você vai descobrindo esses talentos. É um novo mundo se abre para você. Você fala, nossa, eu sou bom nisso, eu sei fazer tal coisa, eu posso ajudar as pessoas fazendo isso ou fazendo aquilo. Eu sou interessante, eu não sou aquele lixo que me falaram. Eu sou uma pessoa real, eu tenho luz.
Tem as minhas imperfeições, tem as minhas sombras, ok, mas a gente não tá focando nelas agora. É importante sim a gente integrar as próprias sombras, a gente aceitá-las, né? Mas é importante, acima de tudo, a gente reconhecer a nossa luz também. Então, saber olhar para isso, saber celebrar esses talentos, saber agradecer a providência divina por nos ter dado alguns desses talentos que a gente veio aperfeiçoar nessa dimensão, através de trabalhos coletivos, de consciência gregária. Então, quando a gente vai reconhecendo essa luz, o universo vai devolvendo cada vez mais daquilo que a gente doa. A gente começa a fazer aquele trabalho, né, de expansão de consciência, vai fazendo aquilo com entrega, com inteireza, e aí o universo vai devolvendo também, porque tudo aquilo que a gente doa volta. Essa é uma lei universal, não é uma opção, é um fato, é uma lei, né? Não tem como mudar essa lei. Então, se a gente está se doando, está fazendo um trabalho com presença, com amor, com consciência, seja ele qual for, não importa o status que esse trabalho tenha, não importa se você tem fama social ou não, isso é o de menos, isso é irrelevante. O importante é que você esteja presente, consciente ao realizar aquele trabalho. Se você está presente, qualquer trabalho que você esteja fazendo vai ser digno, vai ser louvável, porque a questão não é status, não é fama, não é sucesso. A questão é presença. Esse é o grande diferencial. E se você consegue expressar sua vocação com presença, você vai percebendo que o mundo vai respondendo isso. E às vezes, gente, pode ser que a gente passe um tempo da nossa vida realizando trabalhos que não são a nossa verdadeira vocação, mas aquilo é algo temporário para a gente poder sobreviver e para a gente poder futuramente realizar aquilo que é a nossa verdadeira vocação. É muito importante que a gente saiba que esse período ele é transitório e a gente pode agradecer esse trabalho que nos dá o ganha-pão, que não necessariamente tem a ver com a nossa vocação, mas que está sendo necessário nesse momento da nossa vida para a gente poder sobreviver. Ok, por um tempo é importante que a gente realize esse trabalho com gratidão na medida do possível, né? E aí, na medida em que a gente vai entrando nessa frequência da gratidão, novas portas vão se abrindo para que a gente possa cada vez mais reconhecer os nossos verdadeiros talentos e expressá-los de acordo com o nosso grau de consciência. Gente, então é isso. Se você gostou do vídeo de hoje, lembra de deixar seu like. O like ele é muito importante. Cada vez que você dá uma curtida aqui no vídeo, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e o divulga para mais pessoas. Gente, eu agradeço muito os comentários generosos, carinhosos e perceptivos que eu recebo diariamente aqui no canal. E lembrem-se sempre, como diria o mentor amigo, tudo aquilo que vocês veem de bom em mim também existe em vocês. Somos um. Um grande beijo e até os próximos vídeos.